Nosso Evangelho deste quarto domingo do tempo comum, festa da apresentação do Senhor, é Lucas 2, de 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Maria e José, quanto ao nascimento do menino, realizaram a lei imperial do recenseamento. Agora, 40 dias depois de ter nascido o Filho de Deus, cumprem a lei de Israel. Então, por várias vezes no texto, Lucas chama a atenção para a lei de Israel, a lei do Senhor. Eles levam o menino Jesus para ser apresentado no templo, conforme Levítico 12, de 3 a 4, diante de 2 importantes testemunhas de idade avançada. Apesar de não se mencionar diretamente a idade de Simeão, algo deduzido pela, entre aspas, espera e pela informação dada quanto ao agora podeis deixar vosso servo ir em paz. Segundo o comentário bíblico da Ordem de São Bento, Lucas juntou 2 cerimônias independentes. A da purificação da mãe, não se trata, porém, de impureza moral, e aquela do resgate do primogênito. O menino não foi resgatado como previa a lei em Êxodo 13:13, pois se trata daquele que veio para resgatar e permanecer todo de Deus. Outro dado importante diz respeito ao fato de que o primogênito dos homens é resgatado e o dos animais sacrificado. No caso de Jesus, ele foi consagrado e sacrificado como Cordeiro de Deus. Portanto, 2 realidades se unem aqui: a consagração pelo nascimento e o sacrifício na Páscoa pela cruz. O Natal do Filho de Deus voltado para
a Páscoa do mesmo Filho. Quanto ao templo, para Lucas, simboliza a continuidade entre o judaísmo e o cristianismo. Além disso, o primeiro anúncio do ato definitivo de salvação aconteceu no templo, Lucas 1:11. Jesus ensina no templo, Lucas 19:47, e os discípulos continuam a cultuar no templo, até muito tempo depois da era cristã. A fé precisa de um lugar referencial, um ponto determinante e de encontro para a manifestação da vontade de Deus. Tal lugar só tem sentido enquanto exprimir a presença de Deus e a acolhida dos que lhe pertencem. No tocante às testemunhas, a primeira é Simeão, que esperava ansiosamente a chegada do Messias e estava cheio do Espírito Santo e pelo mesmo Espírito foi conduzido até o Salvador, a luz do mundo. Indicação precisa de que só se aproxima e compreende quem é o Filho de Deus se tiver o seu Espírito. A segunda testemunha é Ana, profetisa que vê o menino, glorifica a Deus e anuncia o Salvador. Em Simeão e Ana, além de testemunhas, Lucas vê o sinal do Antigo Testamento, do tempo da promessa e da espera. A idade avançada de ambos indica o longo tempo em que a humanidade ansiava pelo Salvador, pelo verdadeiro libertador. Indica concretamente a realização do sonho messiânico de Israel, de certo modo, contrariando o modo de pensar daquele povo, uma vez que o libertador e salvador, o Messias, encontra-se ali como menino, uma criança frágil, sem riquezas e sem sobrenome, um sobrenome poderoso, nem em Israel nem na humanidade de modo geral. Ana, com 84 anos, sendo viúva consagrada, passava todo o seu tempo no templo, servindo ao Senhor. Sua vida era intensa em oração, jejuns e doação do seu tempo à vontade de Deus. Ela vivia como uma discípula naquilo que seu tempo permitia. Era de fé, coragem e disponibilidade. Deus concede a ela a graça de contemplar seu filho e a inspiração necessária para proclamá-lo. Ana enxergou o que outros judeus não puderam ver. Ela teve a graça de ver a face de Deus no menino Jesus. E aí a referência a ser filha de Fanuel, face de Deus. Ela vivia o essencial, mas muitos do seu tempo viviam o que sua carne ansiava. Como mulher, Ana era considerada um nada na sociedade de Israel, mas diante de Deus era um tesouro, pequenina, simples. Deus se revela aos pequeninos, aos humildes. Como disse Jesus, Pai, eu te dou graças, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11:25. Ana e Simeão certamente não tinham condições de compreender tal mistério, mas foram capazes de entender que Deus, por meio daquele menino, estava visitando o seu povo. Estava cumprindo sua promessa messiânica. Estava libertando a humanidade. Enquanto Isabel e Zacarias são sinais do Antigo Testamento, Ana e Simeão são sinais da ansiosa promessa da chegada do Messias. Nesses 4 personagens, Lucas mostra como a primeira aliança e a segunda são interligadas e dependentes uma da outra. Não se pode separar o Antigo do Novo Testamento e vice-versa. A Sagrada Escritura é a totalidade das alianças. Pois bem, Jesus segue o normal dos homens, respeitando suas leis, fazendo parte de sua história e de sua cultura, porque também ele é 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Na sua humanidade, cresce, desenvolve-se no físico, na inteligência, na sabedoria, na graça. Ele não brincou de ser ser humano. Não assumiu a humanidade como uma casca, como um caixote, como um meio por onde passa o Verbo. A humanidade foi verdadeiramente assumida. O Verbo se tornou um de nós.
Aquele menino é a pessoa divina do Verbo na sua nova condição, é humano com os humanos para salvar a todos. Quis para si uma família preparada na fé, no amor, na esperança. Uma família marcada pela doação de si, uma vida de serviço e de total desapego e disponibilidade. A família querida por Jesus tinha suas marcas. Que cada discípulo possa entender cada vez mais Jesus Cristo, aprofundando sua fé nas alianças Antigo e Novo Testamento, ser totalmente contemplador das maravilhas de Deus, totalmente obediente à sua palavra e para sempre disponível à sua divina vontade. Além disso, deve ser portador da luz, da verdadeira luz, Jesus Cristo, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. João 1,9. Jesus Cristo é o sol que nasce do alto. Lucas 1,78. O sol que visitou a todos. Lucas 1,78 também. Iluminou a todos que jaziam nas trevas. Agora sim, com a apresentação do menino no templo, o mundo inteiro pode vislumbrar a luz do céu, a esperança da salvação e a concretização do projeto de Deus para a libertação de todos os que a ele responderem. Os discípulos são justamente aqueles que se voltam para Deus e não temem ser luz na luz. Aqueles que, uma vez iluminados, não temem ser instrumentos de iluminação do mundo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.